A decisão do presidente Jair Bolsonaro de vetar a distribuição de absorventes a mulheres de baixa renda e em situação de rua foi criticada por intelectuais e partidos de oposição. O presidente justificou a decisão pelo fato de o texto não dizer de onde sairia o dinheiro para a iniciativa. A autora é a petista Marília Reis. Aspas para Bolsonaro. Se eu sanciono, eu estou incluso no artigo 85 da Constituição, crime de responsabilidade, disse o presidente. Contudo, ele não foi o primeiro político a vetar um projeto sobre o tema. Quando esteve à frente da Prefeitura de São Paulo, o petista Fernando Haddad não permitiu que uma proposta similar fosse implantada na cidade. Da mesma forma, a ex-presidente Dilma Rousseff vetou o trecho de uma medida provisória que garantiria a desoneração de absorventes. Os fatos foram levantados em apuração conjunta, aqui de Os Pingos nos Is, em parceria com a revista Oeste, com apoio do nosso colega José Carlos Bernardi. A gente começa com o caso de Haddad. Em 21 de dezembro de 2015, a Câmara dos Vereadores aprovou a distribuição de absorventes para mulheres de baixa renda. Entretanto, em 4 de fevereiro de 2016, o petista vetou integralmente a proposta. Haddad alegou na época que o projeto não possuía fundamento técnico-científico. O oferecimento de absorventes por si só é insuficiente para a precaução de enfermidades, fazendo-se imprescindíveis, para tanto, outros cuidados higiênicos a ser realizados pela mulher, explicar Haddad, não havendo, pois, fundamento técnico-científico para que a propositura venha a se tornar um programa municipal. O caso envolvendo Dilma data de 2013. Naquele ano, a então presidente vetou parte do texto da medida provisória número 609, que reduziria a zero a alíquota do PIS/PASEP e COFINS dos produtos da cesta básica. As escovas de dente, as fraldas descartáveis e os absorventes estão entre os itens. Aspas. Os dispositivos violam a lei de responsabilidade fiscal ao preverem desonerações sem apresentar estimativas de impacto e as devidas compensações financeiras, argumentou a petista em mensagem enviada ao Congresso para informar as razões do veto. Ana. Bom, antes de entrar nesse assunto, eu só queria rapidamente tocar no assunto da Petrobras, porque eu estava abrindo aqui sobre o que a Glaze disse, eu estava abrindo umas manchetes aqui de 2015. PF estima que prejuízo da Petrobras com corrupção pode ser de 42 bilhões. Aí você abre outra, presente de Lula a Chaves deu prejuízo de 14 bilhões de dólares à Petrobras, diz o TCU. Aí você abre mais uma, prejuízo da Petrobras é o maior desde 1986 entre empresas de capital aberto. Notícia aqui no setor de economia dos jornais de 2015. Agora, o que eu acho que é esse plano aí, Vitor, para mim, acompanhando o raciocínio do Zé e da Cris, eu acho que tem um outro ponto. Eu acho que o plano vai ser culpar a Lava Jato por todos os desmandos aí, pelos desmandos dentro da Petrobras, nas suas subsidiárias também. E aí a gente vai ver, sabe o quê? A gente vai ver de novo o silêncio de Sérgio Moro. A gente vai ver de novo o silêncio dessas pessoas que defendem o Sérgio Moro como terceira via. E vendo tudo isso que está acontecendo, essa fake news aí da Glaze, tudo que o STF vem fazendo de inconstitucional em relação ao Brasil, deixou de ser uma corte constitucional para ser uma corte ativista, e nós vamos ver o silêncio desse pessoal. A Glaze vai continuar falando que a Lava Jato é a grande culpada de tudo, que a Lava Jato quebrou não sei quem, quebrou um, quebrou dois, que a Lava Jato é o grande vilão de tudo isso. E as empresas de checagem aí, como o Fiuza muito bem trouxe, não vão falar nada, e Sérgio Moro também não vai falar nada. Essa é a minha aposta em relação a isso. Sobre esse evento aí dos absorventes, né, e do voto do presidente Jair Bolsonaro, muito bem explicado, né, tem que explicar de onde vem o dinheiro. Milton Friedman já dizia: there is no free lunch, não há almoço grátis. E aí a gente vê que mesmo em 2021 as pessoas continuam bradando porque o SUS é de graça, porque o absorvente de graça. Não tem nada de graça. Nós estamos pagando. O que eu acho interessante é que dentro da pandemia nós vimos muitas máscaras caírem, né, em relação a liberdades, muitos liberais achando bonito aí jornalista virar blogueiro e a fonte ser
a fonte ser delatada, liberais achando bonito o cerceamento de liberdades médicas, achando bonito prisões ilegais. E agora, essa semana, nós temos visto aí liberais aplaudindo que o Estado continue, Estado federal, né? Porque a gente pode discutir a ajuda de municípios, a ajuda de governos estaduais a essas pessoas que estão mais necessitadas. Mas por que tudo tem que partir do governo federal? E nós temos visto exatamente liberais aí, os liberais dentro dessa pandemia que estão achando lindo o cerceamento das nossas liberdades, batendo palma para um Estado maior sem a mínima discussão, usando esse assunto para mais um ataque político. E esses liberais, interessante, porque muitos deles agora nas redes sociais estão aí retuitando ou até comentando de uma maneira positiva em posts da oposição do governo federal de gente que votou contra o saneamento básico, né, a MP do saneamento básico, mas que agora quer absorvente para as mulheres. Gente que vai na internet e diz que por falta de absorventes, meninas não vão às escolas e estão em absoluto silêncio, com meninas e meninos fora das escolas há 1 ano e meio. Então, mais uma vez, é um assunto aí que colocou as máscaras aí no chão de muitos liberais, que de liberais eles não têm nada. Eles queriam tirar o PT só para colocar o outro projeto de poder que a gente sabe que não tem nada de liberal. É o PSDB e é a social-democracia. É a esquerda limpinha. Cris. Foi muito bom a Ana lembrar essa questão do saneamento. Eu até escrevi um artigo para a Gazeta do Povo na época. Veja quem votou contra o saneamento básico, quem votou a favor do esgoto a céu aberto, ou seja, a favor de doenças, a favor de manter a população mais simples, mais humilde das periferias na pior condição sanitária possível. Adivinhe que partidos foram? Acho que não preciso nem nominar, né? PT, PSB, esses partidos que estão sempre de mãos dadas, ninguém larga a mão de ninguém, né? Eles estão sempre juntos também para ir contra o Brasil. Agora estão muito preocupados. Aí eles soltam aqueles chavões, né? Não dá nem para dizer que é chavão bonitinho, estavam falando em pobreza menstrual. Para mim, isso é pobreza de criatividade. Não conseguem nem colocar de uma forma mais educada, mais clara, a situação dessas meninas de periferia que, eventualmente, por não ter absorventes, por não ter condição de comprar absorventes, ficam em casa 1, 2 dias do mês sem ir para a escola, sem ir, eventualmente, para o trabalho, aquelas que já são um pouco mais velhas e trabalham. Isso acontece, a gente sabe que acontece sim, o incômodo é grande, toda mulher sabe disso, todo homem que convive com mulher, a imensa maioria sabe disso, é uma situação que merece atenção e por isso a sociedade civil organizada se mobiliza. Eu só para vocês terem uma ideia, eu recebi hoje ligação de um rotariano de São Bernardo do Campo. Eles têm uma entidade que chama Campi SPC, que simplesmente angaria, junto com empresários da cidade, com parceiros, com outros rotarianos, são os rotarianos que fazem isso, eles compram, com doações que recebem, coletores menstruais para distribuir justamente para meninas de escolas públicas que não têm condições financeiras de comprar absorvente, que é sim um produto de higiene caro, ainda mais nesse momento em que tem muitas famílias desempregadas. Agora, a hipocrisia de falar em pobreza menstrual e sapatear em cima de um veto do presidente que está preocupado com a improbidade administrativa que possa vir a ser cometida se o Congresso não disser de onde vai retirar esse dinheiro para comprar esses absorventes e mais, como vai ser toda a operação logística para distribuir isso, porque as compras federais são feitas em grande escala e concentradas num lugar, provavelmente Brasília, Ministério da Saúde, imagina, ou talvez Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e dali tem que distribuir para o resto do país. Então, são operações aéreas ou de transporte terrestre. Quem vai receber, quantos em cada estado, é uma logística enorme e isso não foi definido no projetinho lacrador aí que estão tentando jogar agora como se fosse culpa do presidente da República ou desse governo insensível, né? E foi muito bom lembrar que Dilma Rousseff e Fernando Haddad, em situação semelhante, rejeitaram, mas não rejeitaram porque estavam preocupados com o bom uso do dinheiro público, como foi o caso agora, para não cometer improbidade administrativa. Eu anotei aqui, Haddad alegou na época que o projeto de lei municipal, parecido com esse que foi aprovado agora em nível federal,
ele não possuía fundamento técnico-científico. O que ele queria de técnico e científico para saber sobre ciclo menstrual feminino? Não consigo entender, realmente parece que quanto mais eles tentam atacar os outros, mais eles se afundam na própria hipocrisia. Zé. As desigualdades do mundo e do Brasil existem e são grandes, sim. Mas aí, neste caso, a hipocrisia é muito maior do que isso. Veja bem, eu tenho uma certa ojeriza de plenário cheio por aqui, porque diante exatamente desta hipocrisia fazem besteira e votam contra os nossos interesses, contra o Brasil, contra a organização do país. O que eles querem? A reeleição e fazer política. Este é um caso típico. Não é preciso lei para admitir que essas pessoas precisam de ajuda. Não é preciso uma lei federal votada no Congresso Nacional para definir isso. Além disso, há armadilhas colocadas pelo Congresso Nacional exatamente para o presidente Jair Bolsonaro incorrer em pedaladas e em crime de responsabilidade exatamente para levar dinheiro de um lado para o outro. Veja bem, esta é uma decisão do prefeito e, no máximo, do governador. Isso é um projeto barato, não é um projeto caro. Se fosse uma questão de dinheiro, dava para discutir aqui, né? Nós temos visto aí passar na nossa frente um orçamento de 12 bilhões de reais do Congresso Nacional. 12 bilhões é o que gastam os senhores deputados e senadores aqui por ano, a cada ano. Então, um projeto assim é um projeto barato. Falta vontade política de colocar isso no orçamento, mas para as prefeituras. Os prefeitos é que devem levar projetos assim. E aí eu pergunto o seguinte, esse projeto é da Tabata Amaral, né? Ela mesma disse que quando ela apresentou o projeto, riram da proposta. Porque é uma situação do atendimento lá no município, no local, e não criar nacionalmente uma rede difícil até de ser administrada. Então, eu pergunto, o marido da Tabata Amaral lá é prefeito de Recife. Vai lá e vem em Recife, se tem um projeto assim, não tem. Cadê os programas do PDT e do PT, dos prefeitos, se tem programa assim? Não tem. É um motivo justo, mas existem outros tantos motivos justos que não merecem uma lei federal. Merecem o atendimento. O atendimento às pessoas carentes tem sim que depender e serem atendidas pelo Estado. Mas não, o Estado é formado para atender aqui em Brasília os chefes políticos, para esses não faltam recursos. Portanto, uma lei, sim, desnecessária e a grande necessidade dos prefeitos entenderem o que estão passando em dificuldade os seus munícipes, né? Os seus conterrâneos em cada cidade.